apresentar. Eu não trabalho com direito há bastante tempo. Eu trabalho com teoria do conhecimento e eu sou extremamente interessada no fenômeno da limitação perceptiva acarretada por um mundo descarnado da vida, da relação limitada com o mundo exterior, através de um dispositivo, no caso, o celular, o smartphone. Há um conjunto imenso de problemas suscitados por isso, e como esse trabalho aqui, o tema aqui envolve capital e trabalho, eu pensei em abordar o problema, que na verdade é uma crise, da informalidade. E eu tenho pouco tempo, eu vou tentar ser muito breve para tratar de um aspecto da informalidade. Eu vou partir desse diagnóstico e dessa informação e dessa paisagem, dessa pintura. Esse é um quadro The Frightened Temporary, é um quadro do grande pintor inglês Turner. Ele é um quadro com um navio que serviu na Batalha de Trafalgar em 1802, salvo engano. Os ingleses venceram. As guerras napoleônicas, os ingleses celebram e têm, por preferência, esse quadro como um marco da sua resistência contra o poder imperialista napoleônico, obviamente, porque os ingleses não são imperialistas, como a gente sabe. Mas eu uso esse quadro porque esse quadro ele vai servir de pano de fundo para o exemplo que eu vou dar, a partir do qual eu vou explorar essa tese, que a informalidade, entre outras coisas, é uma carga explosiva de autoritarismo. Disso não se segue que eu esteja dizendo aqui, ou que eu acredite, ou que eu tenha condições de argumentar que a formalização completa do mercado de trabalho acarreta necessariamente democracia, ou que a formalização parcial ou a não formalização tem uma relação de causalidade verificada e imediata em relação à democracia. Entretanto, essa relação aí entre informalidade e autoritarismo, eu quero dizer que ela é necessária, que ela é um problema grave e que não tem saída enquanto não for enfrentado todos os aspectos dessa relação. Por quê? Porque, se nós observarmos hoje quem é o grande teórico da desigualdade, que é o Thomas Piketty, ele lançou um grande livro, agora há pouco, chamado Capital e Ideologia. Nesse livro, ele procura repor a relação entre desigualdade e democracia, não em termos da mera distribuição mecânica ou da regulação entre bens e direitos. Ele introduz no jogo, na equação e na relação, outros elementos para o diagnóstico, a saber, o sistema de crenças, o sistema educacional, o sistema judicial e o sistema fiscal. Ele trata o elemento ideológico, o modo como nós cremos, regulamos e tratamos as instituições de uma maneira tão importante como a mera distribuição ou não distribuição de bens, e de patrimônio, e de serviço, e de capital. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é um teórico orientado historicamente pela ideia de que não adianta acumular para depois distribuir, que é o paradigma que nós estamos vendo no século XX, e nem acreditar, como se acreditou paradigmaticamente na doutrina do século XIX, de que nós acumularíamos, distribuiríamos e depois avançaríamos em conjunto. A verdade pode estar no meio, mas, em qualquer caso, a prudência, mesmo que a verdade não esteja, a prudência ela vai estar. Então, a gente precisa considerar o que temos em mão. O que temos em mão é um sistema de crenças e de direitos que permeia e atravessa as relações entre capital e trabalho. Essas relações, esse sistema de crenças, essa noção de ideologia de Piketty, ela tem uma inspiração, uma certa pegada marxista, e eu preciso falar sobre isso porque ideologia não é o que muitos memes de rede social dizem. Eu tenho a minha, você tem a sua, e Beltrano tem a deles. Ideologia tem um sentido técnico e é uma palavra que significa engodo. É uma manta de informação desviada, fabricada, para esconder a verdade ou o que não é do interesse de quem comanda a disseminação dessa manta. Esse é o sentido originário que foi usado da ideologia como sistema
como algo que deve ser combatido. Isso foi esse o sentido. E, nesse sentido, é a única referência a Marx que eu vou fazer aqui, que ele trata a ideologia alemã, como a filosofia alemã, como um manto platônico de ideias fora do mundo. Eu considero que parte do que Piketty denuncia na crise das democracias e como um produto da desigualdade é que os sistemas de crenças, nos sistemas educacionais, judiciais e fiscais, eles perpetuam relações mais ou menos justas entre proprietaristas, de um lado, e defensores de direito, reguladores, de outro. Bom, qual é o problema aqui? O problema aqui, para estabelecer o que é que isso tem a ver com as batatas, é que é uma cena de um filme, eu tentei ser bastante pedagógica, que me interessa muito, que é essa cena de Skyfall. Tá? Nessa cena, no National Gallery, tanto James Bond como Q estão conversando diante do quadro de Turner. Esse diálogo ele é muito importante, potente, para esclarecer o ponto da correlação entre informalidade e autoritarismo. Esse diálogo é potente sob vários aspectos, para quem trabalha com conhecimento, com cognição não linguística. Tem vários elementos que são importantes nesse diálogo, mas o mais potente, no que concerne ao autoritarismo e à relação entre informalidade e autoritarismo com o uso do smartphone, que é o que eu quero salientar aqui, é o que eles discutem aí. Em primeiro lugar, para quem conhece James Bond, para quem não conhece, deve conhecer, porque é muito bom, mas o que acontece é que esse James Bond, nesse episódio da série, o que acontece é o seguinte: James Bond retorna, ele é um cara mais velho, ele é um cara que está com muito problema, ele está sendo questionado a sua capacidade de trabalho, porque ele, enfim, não tem mais idade para sair por aí atirando todo mundo e tal. Então, ele está esperando as instruções do seu quartel-general. O seu quartel-general aparece um guri, que é esse guri, o Ian Fleming, eu acho o ator, aparece e surpreende ele com reflexões sobre o tempo, olhando o trabalho de Turner. E ele, em primeiro lugar, James Bond diz: olha aqui, cara, você tem espinha ainda. Aí o que o guri diz: eu, no meu laptop de manhã, de pijamas, posso causar muito mais mal e destruir muito mais do que você em toda a sua carreira como agente secreto. E o James Bond diz: ah, bom, se é assim, por que você precisa de mim? Aí o guri diz: porque de vez em quando alguém tem que apertar o gatilho. Ao que James Bond retruca: ou não apertar o gatilho. É muito difícil saber quando você está nos seus pijamas em casa. Bom, aí o filme começa, etc. Mas essa cena ela é muito potente, por quê? Em primeiro lugar, porque a gente pode argumentar: não, bom, esses caras dois são empregados formais do MI5. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa mais sutil. Eu não sou uma advogada trabalhista, eu não trabalho com isso mais. Eu estou trabalhando com outra coisa aqui. A relação do mundo de Q, do agente Q, é uma relação de natureza completamente diferente da relação que o James Bond tem. E o problema que nós temos que enfrentar hoje, que é um problema que, olhando para esse exemplo do filme, parece contraintuitivo, mas quando a gente pensa no elemento da uberização, a gente vai ver que não é. A questão central desse diálogo e desse personagem é o seguinte: é claro, James Bond vai mostrar lá pelas tantas que ele faz a diferença e tal, mas o guri, a potência dele e do que ele faz está reduzida a uma experiência direta com uma máquina, e a relação de trabalho e o mundo e o universo perceptivo dele é limitado por essa relação com uma máquina. Ele não tem a menor ideia do que é atirar, ele nunca viu em quem ele bombardeia. E se a gente pensar em quem bombardeia usando o drone, é a mesma coisa. Existe um descarnamento, uma separação. Essa separação ela produz uma coisa que eu estou chamando aqui de vulnerabilidade epistêmica. E o que é a vulnerabilidade epistêmica? Essa pessoa tem um conhecimento e uma relação com o mundo precária.
Ela não é mediada, essa relação não é mediada por relações encarnadas, por relações concretas, por relações de educação, que você aprende na escola, que você tem um cotidiano encarnado, viu, como nós estamos aqui. Não. A relação dessa pessoa ela se dá com um mundo puramente virtual. No mais das vezes, não tem nenhum outro indivíduo do outro lado. Então, é uma relação, não é só que é uma relação mutilada, do ponto de vista da experiência, mas é uma relação, sob vários aspectos, ilimitada. Então, o que eu queria falar a seguir é o seguinte, eu não estou dizendo, essa ilimitação ela depende muito, no caso da informalidade e no caso da uberização, ela depende, sobretudo, de um elemento ideológico. Mas eu não estou dizendo com isso que esse cara aqui acha que é um empreendedor. Ele sabe que ele não é um empreendedor. Ele sabe que o que ele está fazendo é lutando para pagar o seu aluguel, o seu salário, para sustentar um filho. Salário não, porque não existe salário aqui, né? Ele sabe que ele não é um empreendedor. Então, o que eu estou criticando da ideologização não é simplesmente isso, não é o motorista de Uber que acha que é um empreendedor e um empresário. As coisas são mais complicadas que isso. Eu acho que Turner pode nos ensinar a pensar com um pouco de gradação também. O problema mais sério é que o sujeito que tem a ideologia de que você vai fazer o seu dinheiro, que você vai fazer o seu trabalho, que o seu dinheiro depende de você trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana e achar que vai ficar rico, sabendo, assim, você não tem acesso à informação, você entra, não é, seria ótimo dizer que se a ideologia do Uber, da uberização caísse, o sistema cairia. As coisas são mais complicadas que isso, porque a ideologia é um caminho, a tecnologia é um caminho sem volta. Embora disso não se siga que não vai mais haver trabalho, que também é um elemento que parece ideológico, a tecnologia ela avança de maneira desigual e um tanto irregular no mundo, mas ela segue avançando. O que acontece em relação à uberização e a esse elemento ideológico na uberização, e que seria muito fácil se nós conseguíssemos simplesmente eliminá-lo, ou combatê-lo, ou denunciá-lo, porque isso é tão fácil quanto inútil, é entender que esse sujeito que está ali, ele é vulnerável, e cada vez mais vulnerável, ao discurso de ódio, a uma versão parcial da realidade, ele perde a conexão e o acesso, ele acessa o mundo por um smartphone e ele não só não tem direitos laborais, o que nós já sabemos que é isso que faz a Uber ter uma casa de 70 e tantos milhões de dólares, uma mansão. Aquilo ali é direito roubado, né? Esse tipo de mecanismo ele existe porque existe uma profunda vulnerabilidade epistêmica. As pessoas estão desprotegidas e sem espaço nenhum para nenhum ceticismo. Elas não conseguem duvidar do que recebem no smartphone, elas não conseguem verificar, elas não têm elementos informacionais para ter um juízo sobre aquilo. Essas pessoas são máquinas de ódio, de intolerância e de desestabilização. Esse é o elemento central da informalidade, que me parece que é o mais desafiante do ponto de vista epistêmico, ou prático, ou político, ou filosófico, para ser enfrentado. Como tirar essas pessoas dessa cadeia, dessa prisão perceptiva? É isso. Obrigada.